Itia de Libra é um cavaleiro de ouro lendário, sendo o antecessor de Doku, porém você sabe qual é a real história desse cavaleiro? Ele foi capaz de dizimar metade do exército de Hades com apenas um golpe. Desde sua juventude, Itia foi um homem bastante maduro, disciplinado, honesto, de grande fé, valente e gentil. Ele buscou a paz e a harmonia no mundo, devido à época tumultuosa em que nasceu. Ele sonhava com uma era em que as crianças poderiam estar em torno de outras de sua idade, nunca precisando crescer prematuramente no campo de batalha. Para esse fim, Itia tornou-se muito dedicado ao seu dever como cavaleiro de ouro, e seu fundamento era criar um mundo pacífico, de modo que assim os jovens pudessem erguer a próxima geração. Embora inicialmente ele mostrasse algumas dúvidas se um dia seu sonho poderia se realizar, ao ser apoiado por Crash de Aquário, Itia afirmou seu compromisso em realizar a sua meta. Sendo assim, a amizade desses dois cavaleiros ficou muito forte, já que ambos conviveram juntos por quase 3 séculos. Ambos eram cavaleiros de Atena no século 13. Itia já era mais velho, porém Crash era apenas um garoto de 13 anos que assumiu a armadura de Aquário. Os dois sobreviveram às violentas guerras do século 13 e assim foram os responsáveis por guiar a próxima geração. Pouco se sabe sobre a juventude de Itia no século 13, onde nasceu, como conheceu o Santuário de Atena, ou quem o treinou para se tornar um cavaleiro continua sendo um mistério. De acordo com uma lenda, Itia era o cavaleiro de ouro de Libra durante as batalhas contra Hades nesta época, sendo o mais velho dos cavaleiros do santuário e líder do exército de Atena. Em algum momento, em meio ao conflito, Itia conheceu o cavaleiro de ouro novato, sendo este Crash de Aquário, que era o mais jovem de todos os cavaleiros. Os dois acabaram criando uma forte amizade e Itia acreditava que o aquariano era muito novo para estar no campo de batalha, mas Itia sabia o quão importante era o jovem cavaleiro, apesar de que ao mesmo tempo tinha a convicção de que Crash não deveria ter a responsabilidade de um adulto. A força de Itia de Libra realmente era fora do comum, e entre suas técnicas, o cavaleiro possuía um golpe chamado Juízo Final. Essa é uma técnica suprema, considerada a mais mortal das habilidades que utilizam as armas de Libra. Itia era capaz de enviar o adversário para os eixos da balança, que lhe dá o poder de julgar os méritos do oponente. Em seguida, ele lança as armas da armadura de Libra como estrelas cadentes, com grande poder de devastação, capazes de alterar drasticamente o cenário do local. Ao lançar todas as armas em uma só direção, Itia destruiu metade do exército de Hades no século 13. Após Itia destruir metade do exército de Hades com seu poder, ele liderou os cavaleiros para combaterem os servos restantes de Hades. Porém, ao final da batalha, apenas Crash e Itia sobreviveram. A lenda conta que algum tempo depois ocorreu outra Guerra Santa, desta vez contra Poseidon e os seus generais marinas, onde mais uma vez o exército de Atena saiu vencedor e apenas Itia e Crash voltaram vivos da guerra. O libriano encontrou o aquariano descansando embaixo de um salgueiro na região desolada, onde batalharam contra o exército de Poseidon, já sabendo que o garoto havia sido agraciado por Atena com a habilidade do Misofetamenos, para que pudesse vigiar os selamentos de Hades e Poseidon. A partir dali, Crash relata sobre ter participado de diversas batalhas contra outras ameaças no mundo, como os Cavaleiros Negros e Ares com os seus Berserkers, e presume-se que Itia também tenha lutado ao seu lado. Após diversas batalhas, Itia assume o posto de grande mestre do santuário, ficando quase 3 séculos liderando o exército de Atena. Enquanto isso, Crash rumou para as terras do norte, próximo a Bluegrad, para que pudesse vigiar o selo que prendia a alma de Poseidon e Hades. Antes da grande guerra iminente, Itia, junto de alguns soldados, investigam um pequeno vilarejo devastado por um deus maligno. Ele encontra dentro das ruínas da igreja uma criança cujo nome era Gateguard, que era o único sobrevivente da destruição e acaba se tornando discípulo de Itia. Tempo depois, ao saber das habilidades provenientes dos gêmeos Movianos, Hakurei e Seiji em Jamiel, os convidou para ir ao santuário, onde os gêmeos acabam se tornando também discípulos de Itia. Durante os treinamentos, Itia teve o auxílio de Crash para educar seus discípulos.
Enquanto não teve problemas com a formação de Seiji Gateguard, Ichiya teve dificuldades em impor disciplina em Hakurei devido sua impulsividade e falta de compromisso com o treinamento. Embora Ichiya também estaria orgulhoso do garoto pelo seu desempenho. Tempos depois, quando Ichiya faz a nomeação de quais armaduras seriam dadas aos seus alunos, Gateguard se torna o Cavaleiro de Ares, e por terem nascido sob a mesma constelação, tanto Seiji quanto Hakurei eram ambos candidatos competentes para trajar a armadura de Câncer, e sendo assim, deveriam entrar em um combate pela armadura de ouro. Sendo assim, Seiji ganha o título de Cavaleiro de Câncer e Hakurei ganha a armadura de prata de altar. Porém, meus amigos, nos planos de Ichiya, entre seus discípulos, Hakurei seria o candidato perfeito para ser o seu sucessor. Hakurei, porém, não aceitava, e na história de The Lost Canvas, deixa entender que ele teria fugido de seu destino e simplesmente não quis assumir nenhum posto de grande responsabilidade, seja como Cavaleiro de Ouro ou como Grande Mestre do Santuário. Porém, sabemos que após a morte de seu irmão Seiji de Câncer, no século XVIII, Hakurei se vê obrigado a assumir o posto de Grande Mestre, mesmo que momentaneamente. Com o passar do tempo, Ichiya não conseguia ver mais a bondade nas pessoas, e suas crenças acabaram se deteriorando junto do tempo. Ele acreditava que a morte seria a única saída para ele, já que alguém que ocupa o posto de Grande Mestre não poderia ter tais pensamentos. Após seu último sopro de vida, a alma do velho mestre viajou para o Yomotsu, mas antes de cair no inferno, ele é abordado pelos deuses gêmeos, Hypnos e Thanatos. Junto deles estava o espectro Papillon, que utilizaram o desespero no coração de Ichiya para atormentar a sua mente, o fazendo cair sob o controle das fadas do submundo. Ao despertar novamente em seu corpo, Ichiya decide usar o seu poder para julgar o mundo e seduz seu discípulo Gateguard para ajudá-lo a alcançar o mundo ideal. Ichiya então leva as fadas do submundo para o santuário e assim domina a mente dos Cavaleiros de Atena, controlando todos os Cavaleiros de Ouro. A partir do momento que os Cavaleiros de Ouro e boa parte dos de Prata foram dominados pelas fadas do submundo, Ichiya orquestrou a sua morte. Gateguard atravessou o peito do Grande Mestre para iniciar o processo de ressurreição, através do casulo de seda formado pelas fadas. Enquanto todos no santuário estavam sendo controlados pelas fadas, Hakurei de Altar era o único que lutava contra isso, sendo que até mesmo seu irmão Seiji teria sido controlado. Ambos têm um combate mortal, e antes que se autodestruam, Crash de Aquário utiliza seu poder para salvá-los. Crash, o melhor amigo de Ichiya, foi o único Cavaleiro de Ouro que não se corrompeu e mantinha sua guarda para proteger Atena. Após inúmeras batalhas, nos é revelado que Ichiya conseguiu voltar à sua forma jovem, tendo praticamente todo o seu poder de volta. Chegando à sala do Grande Mestre Seiji de Câncer e Hakurei de Altar, e enfrentam seu mestre Ichiya de Libra. A batalha é intensa e em determinado momento Hakurei usa sua chama sagrada para destituir Ichiya de seu cosmo, enquanto Seiji invoca suas chamas demoníacas para destruir as fadas do submundo que estavam no lugar. O Libriano, porém, mostra a falha no plano dos Movianos, pois o golpe de altar é original de um substituto do Grande Mestre, e por isso não funcionaria em um autêntico mestre do santuário. Seiji então doa seu cosmo para Hakurei, a fim de que ele possa ganhar mais tempo. Surpreendentemente, o cosmo de Gateguard surge também e ajuda o Cavaleiro de Altar, e aproveitando essa brecha, Seiji corre na direção do elmo de Grande Mestre e o toca, tornando-se o novo líder do exército de Atena. Com isso, Ichiya e as fadas do submundo começam a desaparecer, enquanto são consumidos pela chama sagrada de Hakurei e pelo fogo do inferno de Seiji. Antes de desaparecer, ele confia que os irmãos carreguem o legado do santuário de jamais perder a fé nos humanos. Bom galera, os Jewels são jovens guerreiros a serviço pessoal de Garnet, servindo como seus defensores e também agentes, além de outras funções dentro de sua mansão na França. E segundo Garnet, os Jewels são poderosos o suficiente para rivalizar com o exército de Versalhes. E com exceção de Kohinoor,
Nenhum dos Jewels é realmente humano, mas sim pedras preciosas moldadas pela mágica de Garnet, para então assumirem formas humanas. E em The Lost Canvas Gaiden, eles são os principais inimigos do Cavaleiro de Ouro do século XVIII, Degel de Aquário, e agora vou mostrar para vocês cada um deles. Chalcedônia é conhecido como o lançador de ilusões, e apesar de sua aversão aos combates em geral, Chalcedônia é leal bastante à sua mestra e faz o que for preciso para servi-la. Ele é quieto e misterioso, sendo capaz de se mover flutuando assim como os outros Jewels, como também realizar acrobacias incríveis para os padrões de um humano. Chalcedônia é especialista em criar ilusões, podendo criar cópias ilusórias de si mesmo ou de um aliado. Para fazer isso, Chalcedônia precisa primeiro tocar os olhos do oponente e vendá-los momentaneamente, o que provavelmente afeta as capacidades visuais do adversário e o faz pensar que as ilusões são reais, potencializando o ataque dos demais Jewels. Carnelian é conhecido como aquele que controla o sangue da carne cortada. Ele é calmo e reservado e não gosta de combates violentos, os quais ele considera totalmente deselegantes. Isso gera uma certa ironia, já que seu poder é controlar o sangue, um símbolo comum da violência e da guerra. Assim como os outros Jewels, Carnelian possui capacidades acrobáticas superiores à de um ser humano comum. Carnelian se difere de seus companheiros por seu poder de controlar o sangue através da carne cortada. Porém, o golpe de controlar o sangue utilizado por Carnelian é uma técnica que não recebeu nenhuma denominação específica. E com esse sangue que manipula, Carnelian pode efetuar ataques perfurantes nos seus adversários. Seu nome é baseado em um mineral vermelho acastanhado, comumente usado como uma pedra preciosa semi-preciosa. Flint é conhecido como o dono dos punhos de fogo. Ele costuma ser o mais impulsivo e violento que o restante de seus companheiros Jewels. Flint fica ainda mais irritado quando falam mal de sua mestra Garnet, ou quando o subestimam por ser uma criança, e não hesita em pegar reféns para obter vantagem em uma batalha. Seu maior trunfo se reside na habilidade de produzir chamas com seus punhos, a Stone Spark, a faísca de pedra. A origem desse Jewel vem do sílex, chamado em inglês de Flintstone, uma rocha sedimentar derivada do quartzo. Suas pontas naturalmente afiadas foram utilizadas em abundância pelo homem primitivo do período neolítico para a confecção de utensílios de corte e armas. Por causa desses gumes afiados, o sílex também produz faíscas facilmente quando lascado, o que é utilizado ainda atualmente por alguns povos para produzir fogueiras. Então não resta dúvidas do porquê a autora Shiori Teshirogi associou o Jewel ao controle do fogo. Dentre os Jewels, Flint é o único que representa uma pedra não preciosa. Por essa razão, os outros o difamaram após sua derrota pelas mãos de Degel, comentando sua rudeza e falta de elegância. Turmaline é conhecido como manipulador de eletricidade. Um entusiasta por natureza, Turmaline atende às ordens de sua mestra com muita devoção. Ele é o Jewel especializado em manipular as correntes elétricas, motivo do qual deriva sua alcunha de manipulador de eletricidade. De acordo com Degel, os ataques elétricos de Turmalina não estão no nível de ferir um cavaleiro de ouro. E a turmalina é uma família de minerais silícatos de bastante valor ao redor do mundo. Suas cores mais comuns são rosa e verde, que estão entre as mais cobiçadas, enquanto a turmalina incolor, a mais difícil de encontrar, é ironicamente a menos valiosa. E a turmalina também é muito prestigiada por suas qualidades incomuns de piroeletricidade e piezoeletricidade, que permitem ao mineral uma capacidade impressionante de conduzir energia elétrica quando submetida a altas temperaturas ou pressões. É por essa razão que a autora Shiori Teshirogi atribuiu o controle de eletricidade ao Jewel. Koh-i-Noor é o único humano entre os Jewels, porém sua verdadeira identidade é Crest, o lendário Cavaleiro de Ouro de Aquário. Crest foi um cavaleiro desde o início da Guerra Santa do século XIII. Após seu tempo como cavaleiro, continuou auxiliando o santuário e chegou a testemunhar guerras contra Ares, Hades e Poseidon, vivendo assim mais de 500 anos como um guerreiro de Atena. Anos antes da Guerra Santa do século XVIII, pouco tempo após ter passado seu título a seu discípulo Degel de Aquário, Crest assume a identidade de Koh-i-Noor e atua como um dos 5 Jewels, as joias a serviço de Garnet. E como Koh-i-Noor, ele é o líder dos demais guerreiros Jewels e braço direito de Garnet. Crest traz uma cópia de sua antiga armadura de ouro, feita de um material roxo que supõe-se se tratar de um traje orbe. Seu nome, Koh-i-Noor, vem de um dos diamantes mais famosos do mundo, ao lado de outros 12, fazendo referência ao ataque do pó de diamante, assim como os 12 cavaleiros de ouro. Essa pedra preciosa também pertence à coroa britânica. Agora vamos falar da senhora Garnet.
Ela é a jovem senhora de um castelo na França e anfitriã de um baile de máscaras do qual Degel de Aquário participa. Tem em sua posse o Orbe de Voivre, uma proteção mágica que lhe concede poderes únicos. Garnet endossa uma vestimenta muito especial, chamada Orbe, uma vestimenta de joia, representando assim a serpente dragão Voivre. Quando Garnet obteve posse da lendária Granada de Voivre, recebe a proteção de sua Orbe, além de poderes mágicos. A Orbe é uma joia que se converte em armadura e dos gels criados por Garnet. Voivre, também conhecido como Guivre, embora por este nome seja mais lembrado como um monstro metade serpente metade dragão, é um animal da mitologia francesa, variante do Wyvern, retratado como uma víbora alada com cabeça e parte superior de uma mulher bem voluptuosa. Essa criatura é dita possuidora de um rubi ou granada que é posta próxima aos seus olhos, com a qual ela é capaz de se guiar pelas trevas. No mais, obrigado galera por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já assistiu o Cosmo?